No mundo moderno, discutir política envolve discutir o conceito de poder. Do ponto de vista etimológico, de como a palavra foi formada, poder é uma capacidade. Mas capacidade do quê? Envolve você ter uma força ou então algum recurso que seja capaz de produzir um determinado efeito. Muitas coisas podem envolver esse poder. Eu posso falar, por exemplo, no poder de um medicamento de reduzir a dor. É um recurso que tem um determinado efeito. Eu posso falar do poder da palavra, aquelas pessoas que nos consolam, que nos animam, que nos encorajam. Ou seja, essa pessoa tem um poder de articular a fala de um determinado modo que eu me movo, eu mudo a minha ação. Pois bem, o filósofo italiano Norberto Bobbio dedica uma parte dos estudos dele a refletir sobre o que é o poder, quais são as formas da gente exercer poder dentro de uma sociedade. E o Bobbio lista 3 formas que ele considera formas básicas de poder social. E elas estão relacionadas aos meios, aos recursos que a gente usa para alcançar os efeitos que a gente deseja. O primeiro poder é o poder econômico. Ele se baseia, então, no uso dos bens materiais para induzir aqueles que não possuem esses bens a realizar algo. Então, o exemplo clássico, né, é a prestação de serviços. Eu não sei cortar o meu próprio cabelo, ou talvez eu não consiga cortar o meu próprio cabelo, e daí eu uso o poder econômico, né, eu junto meu dinheiro, eu vou lá e eu exerço o meu poder, e alguém faz esse trabalho que eu não sei, que eu não quero, enfim, faz esse trabalho por mim. A gente sabe, né, quem paga boleto sabe o quanto que o poder econômico ele é importante. Claro, esse é um exemplo do micro, mas ele já ajuda a gente a ir expandindo e pensando o tanto de coisa que muito dinheiro não faz dentro de uma sociedade. Então, o poder econômico é um poder forte, é um poder extremamente real, que exerce um impacto, uma influência direta na vida das pessoas. O segundo poder que é muito importante é o poder ideológico. Esse poder ideológico, o Bobbio vai dizer que ele se refere à influência social que se faz através de ideias, de valores, de doutrinas, tá? Esse poder ideológico, ele engloba certamente o poder de um líder religioso, por exemplo, que muitas vezes não exerce um papel econômico fundamental, mas que através das suas capacidades de persuasão, através da manutenção de um determinado ideário, consegue transformar, agregar ou desagregar uma sociedade. Não é o único, definitivamente não, né? Todos os valores, todas as ideias que a gente tem, né? Elas estão de alguma maneira associadas ao poder ideológico. A gente pode pensar também nos meios de comunicação de massa, né? A gente sabe da influência que os grandes jornais têm sobre a população e sobre o que se pensa. E mesmo quando a gente pensa num universo mais tecnológico, em que as informações não circulam só nos grandes meios de comunicação, mas também circulam
de maneira horizontal, ainda assim, esses meios têm uma influência grande sobre o modo com que a gente se comporta, o modo com que a gente encara a sociedade, né? Então, o poder ideológico é um poder muito forte. E por fim, a gente tem o poder político. O poder político ele envolve, né, os meios de coerção social e ele envolve a força física legalizada. Tá? Ele é o poder que é conferido pelas leis e pelas autoridades constituídas pelo Estado. O que acontece? Esses dias era um domingo e um vizinho próximo aqui à minha casa deixou o cachorro latindo o dia todo. E daí alguns vizinhos aqui do meu prédio foram até lá, verificaram a situação do cachorro, o cachorro estava sem água, o cachorro estava sem comida, né? E também estava perturbando né, a paz de alguns dos vizinhos, pelo menos. Nós, civis, nós não tínhamos, né, não temos o poder de invadir o domicílio alheio e fazer o resgate desse cachorro, né? Mas esse mesmo poder que de nós é retirado é conferido a determinadas autoridades. Esses poderes são complexos, né? Mesmo os advogados e os especialistas no âmbito jurídico se especializam, porque existem muitas minúcias que acompanham esse ambiente, mas de modo geral, de modo mais global, o que a gente tem é uma força física que é retirada de nós, mas que é institucionalizada pelo Estado, né? Então, eu não tenho o direito de deter uma pessoa e de privar uma pessoa da convivência social, mas o Estado tem esse poder. Eu não tenho o poder de entrar num outro ambiente sem para fazer o resgate de um cachorro, mas o Estado detém esse poder. Claro que não é simples, depende de autorização judicial, depende de advogado e tal, mas ele é conferido em última instância ao Estado. Essas situações que eu trago de um cotidiano da sociedade, elas podem ser expandidas para as relações maiores. E aí a gente não tem só a disputa política interna através das instituições, mas a gente tem a disputa de instituições no âmbito global. O último recurso que a gente usa, e que é um recurso eficaz para resolver a disputa, é o recurso da guerra. Então, os países eles podem entrar em acordos econômicos, eles podem entrar em acordos ideológicos, e se eles não entram nesses acordos, a gente pode ter as disputas políticas, até mesmo chegando ao ponto de uma guerra. Mas o que essas formas de exercer o poder elas têm em comum? Para o Bobbio, todas elas perpetuam a desigualdade. Elas não só perpetuam, mas elas estabelecem a desigualdade. Ela divide as classes, as pessoas, entre classes superiores e classes inferiores. Mas o que é isso, né? No caso do poder econômico, eu divido entre ricos e pobres. No caso do poder ideológico, sábios e ignorantes. No caso do poder político, entre fortes e fracos, quem tem a força e quem não tem. Nas palavras do próprio Bobbio, tá? O que estas três formas de poder têm em comum
é que contribuem conjuntamente para estabelecer e manter sociedades desiguais, divididas em fortes e fracos de acordo com a primeira, em ricos e pobres de acordo com a segunda, em sábios e ignorantes de acordo com a terceira, geralmente entre superiores e inferiores. E dentro dessas formas de poder, tem alguma que é mais eficaz, que é a última instância? Tem sim. Para o Bobbio, a última instância desses três poderes é o poder político. Né? É a força física legalizada que serve para impor e garantir a ordem social nos casos extremos. Então, se falha a disputa econômica ou então a disputa ideológica, o instrumento decisivo na imposição da vontade, né, vai ser a guerra, vai ser esse uso institucionalizado da violência, né, que é justamente a parte do poder político. Então, nas palavras do Bobbio, o poder político é, em toda a sociedade de desiguais, o poder supremo, ou seja, o poder ao qual todos os demais estão de algum modo subordinados. E uma outra citação ainda que corrobora com isso. O poder político é o sumo poder, né? Isso quer dizer o máximo poder. Isto é, o poder cuja posse distingue em toda a sociedade o grupo dominante. Ou seja, para eu ter numa sociedade um grupo dominante, um grupo que efetivamente possui o poder, esse grupo ele precisa deter o poder político. De fato, o poder coativo, né, aquele que coage, que obriga pela força, é aquele que todo grupo social necessita para defender-se de ataques externos ou para impedir a própria desagregação interna. Tá? Então veja só, se eu tenho esse poder de obrigar algo pela força, eu me defendo de ataques externos e eu impeço que a minha própria sociedade internamente se desagregue. Tá? Porque eu, como poderoso, daí posso falar, olha, você não gosta de mim, me ataque, mas você vai perder. Se você, seja você um inimigo exterior, né, um inimigo de outro país, seja você um inimigo interior, numa iminência de uma guerra civil, de um golpe de Estado, etc. Pensar nessas três formas de exercer poder me faz pensar na diferença entre Bobbio e Marx. Porque para o Bobbio, a gente acabou de ver, o grande poder, o poder central, é o poder político. Em última instância, a gente segue as pessoas que não nos batem, ou as pessoas que nos bateram e perdemos. Para o Marx, o poder político ele vem acompanhado do poder econômico. Para o Marx, é o trabalho e é o dinheiro que vai controlar, que vai reger toda a materialidade da sociedade. Né? O dinheiro, inclusive, que no ideal, no ideário marxista, é o dinheiro que vai regular, que vai controlar o poder político. Tá? Então, o país vai entrar em guerra para ganhar mais dinheiro, né? Enfim, nós temos aí uma disputa, né? Seria interessante se a gente pudesse ter um debate Bobbio e Marx, né? Se eles tivessem vivido na mesma época. Mas é interessante a gente pensar nessas sutilezas e nessas nuances de cada filósofo para entender as teorias políticas. Então, em resumo, nessa aula a gente falou trouxe uma definição básica do que é poder, a capacidade de transformarmos através de força física ou de outros recursos. Trouxemos a divisão de três formas de poder para o Norberto Bobbio, né? O poder político, o poder econômico e o poder ideológico. Falamos que essas formas de exercer poder produzem e mantêm sociedades desiguais, sociedades em que você tem
uma casta superior e uma casta inferior, e falamos depois, por último, que para o Bobbio o poder político é o poder central e é o poder que acaba regulando os demais poderes. Até a próxima aula.